Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. Esta semana o nosso convidado é o jornalista e escritor Joaldo Cavalcante, que lançou recentemente Salgema, do Erro à Tragédia. Um ótimo trabalho, um balanço sobre o que é o roteiro dessa empresa mineradora desde que ela se instalou aqui no estado de Alagoas. Chegando, evidentemente, à tragédia vivida hoje. São vários erros, Joaldo, obrigado pela sua presença, que você cita aqui. Qual é o erro, artigo definido, que para você resultou exatamente no cenário que vivemos hoje? É a implantação da Braskem, a mineração do Salgema aqui, a localização. Qual é o grande erro? Há um conjunto de erros, né, Ricardo? Um prazer estar com você também. A ideia de fazer o lançamento desse trabalho é pelo fato de eu ter sentido essa necessidade de organizar essas informações. Sendo morador, ex-morador do Pinheiro, né? Também, nasci ali na antiga Rua Natal. Aliás, nunca gosto de chamar de antiga, né? Porque a correspondência nunca chegou, mesmo sendo, tendo havido modificação no nome da Rua Natal. Então, nasci ali pelas mãos de uma parteira, em 1964. Então, há uma memória muito grande. Afetiva, quando, né? Nesse período da pandemia, a gente mais recolhido, né? Descobri uma pastinha lá, formato AZ, com uma coleção já amarelada de recortes de jornais, pasta sobre meio ambiente em Alagoas. E percebi que, diante das demarches, dos acontecimentos, aquilo ali poderia ser assim ofertado uma organização, né, do ponto de vista do fundamento jornalístico, de uma grande reportagem, para que a gente desse uma contribuição. Uma reportagem histórica, aliás, é um ótimo trabalho, já disse isso a você, tive a oportunidade, e você conta, né? Como eu disse, é um roteiro de erros, de equívocos, mas eu volto a insistir, qual foi o erro primário, aquele que gerou esse monstro que temos hoje? Lá no Nascedouro, eu acredito que ali, né, na década de 1970, quando já tinha superado casualmente a história da descoberta, da busca pelo petróleo, e na ponta da sonda veio cristais de sal. Acho que a partir dali, com a compra daquele terreno enorme ali na região do Mutange, já se especulava naturalmente uma grande operação industrial numa área já de expansão urbana. Mesmo a Maceió surgindo no seu desenvolvimento, na sua expansão. Então, eu acho que ali, com a força da verticalização do poder, de impor a ditadura, um modelo ali, foi autoritarismo, que estabeleceu, né? Exatamente, impor a empresa, né, nessa triangulação, Mutange, Restinga do Pontal da Barra e, posteriormente, o polo lá no Tabuleiro Marechal Deodoro. Mas ali eu acho que foi o grande erro. E até me perguntaram, e aí você não concentra uma culpa? Eu digo, não, há um condomínio, né? Porque da esfera federal, passando pela estadual e até a municipal, houve uma sucessão de erros, de desleixos, de omissões, de concordâncias que não deveriam ter acontecido, porque você vai conversar com as pessoas que entendem mais, os urbanistas, os planejadores, você verifica que não era possível, naquele momento, não se perceber as potencialidades, por exemplo, do sul de Maceió, né? E jogar ali viabilizou-se, né, o crescimento da cidade para ali, né? Exatamente, a expansão desse urbano, que a gente hoje chama do desenvolvimento sustentável, mais do que nunca se buscando um desenvolvimento sustentável, é exatamente para o sul. O que aconteceu para o norte foi mais um puxadinho, até pela formação urbana mais apertada. Aqui estava se construindo uma série de empreendimentos, já existiam alguns, Hotel Beira-Mar, Lux Hotel, quer dizer, a possibilidade de aqui se tornar um grande eixo de desenvolvimento do turismo de Alagoas a partir de Maceió era muito grande, né? Indo para o santuário, para o encontro das águas, para as nossas lagoas. Mas, enfim, colocaram uma indústria de primeira geração, porque a sua matéria-prima estava exatamente no quintal, a 8 quilômetros. E aí as coisas foram se sucedendo, as pressões na mesma proporção, e chegamos a essa situação. E a questão ambiental, ela não tinha a força que tem hoje, é bem verdade, né? Mas se a gente avalia a localização da indústria, da Braskem, da unidade, né, industrial, enfim, aquilo é um escândalo, né? Mesmo à época, porque, enfim, o risco de acidentes numa indústria química já eram conhecidos no mundo todo, esses riscos.
E ainda assim se insistiu em colocar a indústria ali. E o escândalo, junto com o perigo, eles não foram mais potencializados exatamente por uma organização, por mais incipiente que tenha sido naquela época, que tomou nome de Movimento pela Vida, a partir do sindicato, dos jornalistas, a organização dos arquitetos, enfim, uma série de profissionais liberais que se organizaram em torno desse movimento e tentaram mobilizar a sociedade. Nós contamos também esse fato aí, esse nascedouro, né? Mas, se não, nós teríamos talvez uma Cubatão, porque depois da Salgema, vinha a ideia do tequial, que chegou a ser, o licenciamento ser discutido numa reunião do Conselho Estadual de Proteção Ambiental, e avançado. Quer dizer, o tequial representava 32 milhões de litros, né? 32 mil metros cúbicos. Isso em que ano? Isso na década de 80, 1984, 85, essa discussão já estava sendo travada. 87 foi a reunião, né? Você lembra aqui no seu livro, inclusive, né? 87 foi a reunião em que aconteceu a aprovação da duplicação da Salgema. Né? E aí, na duplicação da Salgema, por mais que digam, não, a questão do subsolo é uma questão federal, da Agência Nacional de Mineração. Só que quando as autoridades do Estado concordaram e aprovaram a duplicação da Salgema, é como se automaticamente estivesse dando uma ordem ao campo de mineração para acelerar a extração. É porque tem a aprovação ambiental. Então já havia, né, a necessidade de um aval dos órgãos ambientais locais, né? Exatamente. Independentemente de qualquer coisa, né? Então estava entrelaçado, esse nível de responsabilidade já era dividida pelas esferas de poder distintas, né? Então, só para ter ideia, a Salgema começou a receber diariamente algo em torno de 350 metros cúbicos por hora de salmoura, extraídos do Mutange, daquela região. A gente chegou a quantificar até, conversando com muitos ex-funcionários da antiga Salgema, aposentados, que nos deram informações muito curiosas e reveladoras, era como se nós estivéssemos enfileirando 420 caminhões-tanque entre a Mutange todo dia em direção à Salgema. É algo de uma dimensão muito grande, né? A extração e aquilo seguindo pelo salmoduto, que ainda existe, a canalização. Você registra que o primeiro acidente, né, aqui no estado de Alagoas, pelo menos na sua pesquisa, isso você aponta, aconteceu em setembro de 1976, ou seja, antes da inauguração da própria Salgema. Do início da operação. Já havia acidente, como também aconteceu recentemente um acidente, ainda já com agora a Braskem paralisada. Né? Um funcionário sofreu sérias queimaduras no corpo, precisou até ser removido para São Paulo, depois de ser atendido aqui numa situação grave. Era um período difícil, até o noticiário lidar com isso. Mas como é que isso foi noticiado pela sua pesquisa? Teve ênfase exatamente por ter sido o primeiro acidente registrado da Salgema antes da operação? Com descrição, naquela época, mas até porque era algo que estava se instalando, havia uma celebração muito grande, agora Alagoas vai, a redenção está chegando. Então, mas aconteceu um acidente, era algo circunscrito à própria planta industrial, né? Mas mesmo assim houve. Agora, a partir daí, da década de 80, nós percebemos que a profusão de informação, ela tomou outro corpo, né? Nós tínhamos, inclusive, 4 diários impressos em Alagoas circulando. Então, quando não era ali, era acolá, e as informações circulavam, né? Animadas muito pela mobilização do Sindicato de Jornalistas, que tinha um poder de mobilização social, de participação muito grande naquela época. Joaldo, é interessante observar que, de repente, a tragédia, ela se circunscreve, né, no subsolo, hoje, né? São os buracos provocados, ou as cavernas, né, pela extração do Salgema. Mas se você lembra, e você lembra, tenho certeza, que a gente só imaginava o perigo pelo ar, pela contaminação, o vazamento de cloro, derivados. E, enfim, e teve nessa história uma operação realizada, um documento gerado, Catavento, que é uma piada. Eu dizia para o Joaldo, né, se hoje o perigo vem de baixo, né, e o medo provocado pelas cavernas de extração do Salgema, que já tem consequências. Antigamente, eu vou falar antigamente, né? Na década de 80, que eu vivi mais especialmente, o perigo vinha do ar. Época da Operação Catavento. O que era isso, Joaldo?
Foi uma contribuição da Defesa Civil do Estado, à época, para um eventual acidente que acontecesse, né? Um vazamento, sobretudo de cloro, né? E o cloro é mais pesado do que o ar. A informação é que ficaria uma grande pluma sobre a cidade, né? E caso, por exemplo, na eventualidade de isso acontecer, coincidindo com um clássico das multidões do nosso Rei Pelé, uma das recomendações era de que o público utilizasse lenço molhado e saíssem tranquilamente enquanto os alto-falantes, né? Fossem anunciando, os senhores vão se retirando de preferência para uma parte alta da cidade. Evidentemente são pessoas que conhecem muito de pânico, né? O professor José Geraldo me disse que esse estudo virou, inclusive, objeto de análise acadêmica na UFAL. Em algumas aulas, isso se viu como... Não sei, acho que antes de mais nada virou piada, né? Deve ter sido. É uma grande piada. Você falou em Zé Geraldo. O Zé Geraldo, professor José Geraldo Marques, uma grande figura, um cientista de que os alagoanos têm muito para se orgulhar, ele já apontava, né, o risco da subsidência ou do afundamento, né, ainda na década de 1970, né? Isso. Nos primeiros documentos, o que é registrado no relatório da CPRM como um dos pontos principais para que a análise chegasse à conclusão de que, sim, isso pode afundar. Ele deixou bem claro e disse que tinha tido acesso a informações importantes naquela época. Depois, isso também voltou a ser reiterado já na década de 80. Até um jornal experimental de jornalistas, de estudantes de jornalismo da UFAL, esse jornal chegou a enfocar isso. Érico Abreu e Mário Lima chegou a enfocar esse assunto. Então a gente buscou também organizar essas informações todas aí para contribuir nesse processo de verificação histórica, né, da sequência de acontecimentos. O problema é que estava todo mundo focado na atmosfera, na verdade, veio do subsolo. Exatamente. E o problema era o ar, e não era, né? Foi um grande erro, porque como é que se licencia, e isso quem diz são os geólogos, os técnicos, como é que se licencia algo sem fazer um estudo prévio e circunstanciado do subsolo? E não tem licença ambiental inaugural, né, da Saugema. Isso nunca foi dado. Depois ela até conseguiu algumas outras, né? Mas aquela original, não. O próprio relatório oficial que o governador à época criou para estudar possíveis acidentes, riscos, mostra que havia uma ilegalidade na instalação urbana, inclusive da planta industrial, pela inexistência de licença naquele momento. Agora, o problema é que os poços foram instalados num local de existência de falhas geológicas, isso agora muito bem atestado pelo estudo do CPRM e tal, e segundo as informações dos geólogos, não poderia ser feitas os poços naquela região em razão da existência das falhas, sem um estudo minucioso. Autorizou, então? A CPRM... A Agência Nacional de Mineração... concedeu a licença para operar os poços naquela época, né? O que é considerado algo muito grave. Daí a responsabilidade da União muito grande em relação a isso. Muito além da posição de ser uma das principais, o governo federal, através da Petrobras, a principal acionista, talvez devida quase que a metade das ações com a Braskem, né? A propriedade das ações. Então a responsabilidade federal é muito grande. Eu acho que isso tem que vai ser muito discutido e muito cobrado. Pelo menos acho que deve ser. Ô, Joaldo, há notícia, evidentemente, isso já é de conhecimento público, de que a Braskem vai ser vendida, né? Desde que apareça o comprador e, evidentemente, imagina-se ou espera-se, se isso vier a acontecer, depois de resolver os problemas dos moradores. Você acha que essa notícia em si, ela impacta na vida das pessoas que moram ali, no medo, né, pela demora de resolver as suas vidas? A gente está falando da vida das pessoas que está em suspenso. Você acha que impacta até que ponto? A angústia é muito grande, quer dizer, Você visitou as pessoas lá? Eu tive contato com muitas pessoas, né, e fiz questão que os capítulos fossem assim ilustrados por personagens que representassem o conjunto. Bastante interessante. Eu me recordo que no começo do trabalho, a gente estava tratando de 4.500 pessoas que estavam em processo de evacuação na área de risco. Quando eu concluí o livro,
já eram 8.500 residências. E agora já se aproxima de 10 mil. Já ultrapassou, né? Já ultrapassou. E ainda tem os problemas envolvendo os micro e os pequenos empresários da região, os empreendedores, os donos, os comerciantes, enfim, que não conseguiu ainda harmonizar, alinhar com a empresa uma solução. Quer dizer, o processo, na verdade, está muito lento, no modo tartaruga. Porque você tem... O acordo em si não é ruim, quer dizer, o acordo que não acaba, não extingue a ação que está tramitando na Justiça, mas ele antecipa algumas soluções. E é importante isso para as pessoas. Mas como é lerdo esse muito caminhar, lento, porque né? se o acordo prevê 2 anos para resolver mais de 10 mil imóveis, e se fechamos outubro com pouco mais de mil acordos realizados, basta fazer uma continha aí que a gente vai avançar na década. Quer dizer, isso é uma tortura, além do sofrimento que todo mundo já está submetido, né? Porque tem que deixar suas raízes, deixar sua história, seu imóvel. Muita gente concluiu recentemente, inclusive, reformas, né? E aí teve que deixar, está deixando. Tem muita gente lá aguardando, inclusive, fechar acordo. Né? Então isso precisa ter uma mobilização. Eu não vejo como, se há problema na burocracia, que simplifique, que os poderes constituídos, que o governo do Estado, que a Prefeitura, que o Ministério Público, que as autoridades se unam e busquem soluções no sentido de acelerar esse processo, para acolher melhor essas pessoas, diminuir a dor, o sofrimento. É muito grande, né? Se tem imóvel com problema de documentação, mas que recebe a continha da água e da luz sempre, então que se leve em conta, que encontre mecanismos legais de segurança jurídica à empresa para fazer o pagamento, mas não pode ficar nessa demora, nessa situação indefinida. Está todo mundo submetido a uma tortura muito grande. Você acha que está inviabilizado hoje, ou está inviabilizada a exploração do sal-gema, a mineração pelo sal-gema aqui no estado de Alagoas? Sal-gema, do erro à tragédia, é o livro que ele está lançando agora, um documento extremamente importante, gente, sobre esta tragédia vivida hoje, mas que é uma sequência de tantos erros, e já falamos sobre alguns aqui. Joaldo, você acha que ainda é viável, do ponto de vista político, vamos lá, científico também, a exploração do sal-gema aqui em Alagoas? Olha, desde que seja feita, a jazida é enorme, né? Os estudos já comprovaram isso, mas tem que ser feita com uma transparência, dentro de critérios absolutamente diferentes do que aconteceu no passado, né? Sob o signo do sigilo, da reserva e da imposição. Acho que tem que ser uma coisa absolutamente clara. É possível fazer a extração, que se faça, mas não se faça debaixo da casa das pessoas. Escolha o local correto, já que a jazida é enorme. Esse é o meu ponto de vista. Do ponto de vista de estar verificando um passado, que eu acho que foi um passado equivocado, que trouxe um prejuízo muito grande para o Estado, e diante do que a tecnologia, a situação oferece e a realidade política, inclusive, impõe. Porque minerar, por exemplo, nessa região aí que está sob condenação, chance zero. Acabou. Acabou. Né? Como eu acho que diante dessa possibilidade de se colher matéria-prima no quintal da fábrica, a empresa que está realocando milhares de pessoas deveria começar a estudar a possibilidade de ela própria ser realocada. Sair de onde está. Sair de onde ela está, né? Porque me parece, Ricardo, que há informações, inclusive na área executiva da empresa, de que a própria empresa, o maquinário, tem chegado já a um nível de obsolescência e que talvez isso esteja sendo levado até, não veladamente, mas em consideração. Então, por que não essa empresa ir para o polo multifabril, onde tem a Sinal, onde o etenoduto que vem de Camaçari lá passa, até para municiá-la de matéria-prima, e harmonizar, pacificar o setor químico-plástico em Alagoas, que precisa. Nós não vamos abrir mão da empresa. Essa cadeia ainda é possível e viável desde que se passe por mudanças. Aconteça com responsabilidade que coloque o ser humano em primeiro lugar. E não a mera operacionalidade e o lucro de capital, que isso que foi levado em consideração de forma exagerada. Ora, se estão imaginando a possibilidade de trazer sal, matéria-prima, do Chile, vir lá pela Patagônia, Valparaíso e chegar aqui, e isso ainda dá lucro, imagine minerar no quintal da casa. O que é que representa de margem de lucro? Então é uma coisa concreta. Acho que a gente está no meio de uma crise imensa, que a gente não sabe ainda, não vê a luz no fim do túnel.
tamanha complexidade e o impacto na cidade. E eu acho que está na hora também de, diante dessa crise, discutir essa oportunidade. Quem sabe a gente pode resgatar o sul de Maceió para que a inteligência criativa alagoana, as universidades, os urbanistas, arquitetos e a municipalidade, vem aí uma nova gestão a partir de janeiro, discuta a possibilidade de requalificar o nosso sul, colocar no eixo do desenvolvimento que os novos tempos exigem, inclusive, os novos tempos de qualidade de vida, de um desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que essa é uma proposta. Era importante que os segmentos diversos começassem a discutir. Eu, na minha diminitude, ofereci uma contribuição. É um trabalho que pode ajudar a imprensa, os pesquisadores, historicamente ficar registrado até para as novas gerações. Mas é fundamental que a sociedade, assim como a OAB recentemente se posicionou, a universidade, eu soube que também já tomou uma atitude em relação a isso, as instituições encampem essa discussão, que é uma discussão de todos, não apenas daqueles moradores que estão ali punidos e abandonando os seus tetos. Pois é, gente, e o detalhe que eu acho que é importante, a gente não pode esquecer, que a Braskem até hoje não assumiu que a responsabilidade pelas ocorrências, enfim, no subsolo da região do Pinheiro, Bebedouro, Mutange, é dela. Ainda que admita o acordo, e o acordo é importante, desde que executado em tempo hábil, ou seja, com mais celeridade, mas ainda assim a empresa não admite que a culpa é delas. Pode ser, pode ser. É como se fosse algo que está mitigando um evento que aconteceu e cuja responsabilidade ainda não está, assim, na consciência coletiva, efetivamente, pelo menos um grande pedido de desculpa. Pois é, e um detalhe, né? Ainda se fala essa história, a Braskem pode sair de Alagoas para outro estado, mas não nas condições em que foram oferecidas aqui, né? Para que ela se estabelecesse sem fiscalização. Pelo menos a chantagem de antigamente, isso não vai funcionar. Porque antigamente dizia, olha, nós vamos sair e vai ser um colapso na economia do Estado, o servidor público não receberá mais. Bom, a Braskem parou o ano passado. Depois veio, além da queda, depois veio um coice, a pandemia deprimindo mais a economia, e nós não deixamos o Estado não deixou de cumprir suas responsabilidades, pagar o servidor em dia. Há um impacto? Há uma cadeia aí, sobretudo das empresas de segunda geração, na área plástica, sobretudo, que gera emprego? Gera. Então vamos discutir isso com muita... É essa grande proposta. Acho que é um convite que fica. Esse lançamento é um grito, mais um grito, né? No sentido de que a gente consiga mobilizar. Eu tenho sentido algumas mobilizações, a próprio SESMAC, através dos cursos de mestrado, fazendo lives e discutindo esse assunto, agora na universidade. Eu espero sinceramente que uma instituição como o CREA também se envolva, porque tem ali cabeças pensantes, especialistas na área, e que possa assim, dar uma contribuição a essa discussão. Essa discussão tem que envolver a sociedade para mobilizar o setor público. Transparente. Absolutamente transparente, deixando claro o que pode ser, como é que vai ser o futuro da cidade com esse território que está, inclusive, sob estado de calamidade pública reconhecida pelo governo federal. Joaldo, obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, o Shakespeare escreveu uma comédia de erros, você escreveu uma tragédia de erros, né? Essa sequência que resulta nessa realidade tão dura para a cidade de Maceió e particularmente para os moradores desses bairros atingidos. Obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.